Quem quer encontrar a vida deve procurar um caminho mais excelente. Paulo ele fala à igreja de Corinto, da cidade de Corinto, que ele ia mostrar para aquela comunidade um caminho melhor, mais excelente. E quando pensamos em caminho, pensamos numa caminhada que se inicia com os primeiros passos. Nós percebemos que é uma grande construção, é uma base, é uma sustentação, é uma viga. É pensar em cada dimensão de maneira em que a virtude ela predomine numa direção de algo melhor, maior, estabelecendo uma forma melhor de se pensar a própria vida. E o que nós temos como proposta é um convite para que a gente venha a perceber os valores do reino de Deus numa medida em que caminhamos na direção daquilo que agrada a Deus. Na velha aliança nós temos a direção de Deus dada ao povo através das leis. Muitas situações surgiram com as leis, e todas elas foram estabelecidas uma condição para que essa caminhada fosse uma caminhada de obediência. Nós temos Moisés, os profetas, reis, homens, mulheres, e tudo colocando um pouco nesse movimento, nessa caminhada, uma compreensão dessa lei e a importância dela, até que viesse a culminação das promessas em Cristo. E um novo tempo, então, começa a surgir num relacionamento em que cada pessoa tem acesso direto a Deus por meio de Jesus. Isso é muito interessante, porque Jesus estabelece um modo diferente de relacionar-se com Deus, saindo de uma visão coletiva para uma visão pessoal, em que cada um deveria tomar a sua decisão, seguir, aprender dele e ser responsável por si mesmo. E com isso Jesus ele traz para nós uma nova realidade, uma nova aliança. Nós temos o Velho, o Novo Testamento, nós temos uma aliança antiga e uma aliança nova. Apesar que dentro da visão de Deus, como ele não está retido a espaço, tempo e matéria, então ele não tem essa capacidade de se reduzir ao que nós nos reduzimos, porque ele não é possível aquele Deus que é e que todas as coisas estão distintas a ele, porque ele é que governa e controla todas as coisas. E há uma distinção entre a compreensão daquilo que foi e que será com Jesus, ou a ética e a moral, como nós podemos compreendê-la dentro da concepção da Idade Média, quando a ética e a moral eram considerados sinônimo. Aí vem o sujeito com seus valores coletivo questionado e trazendo então para as pessoas a importância da decisão pessoal e de um comportamento ético e moral responsável. Apesar que a comunidade era responsabilizada porque deveria desenvolver virtudes nas relações, um caráter moral. Então a ética ela pode ser entendida como uma ciência das escolhas. Aquilo que é mais valioso e, portanto, é que leva a um ato reflexivo, introspectivo e responsável que faz com que o sujeito aprenda a se comportar. A ética ela relaciona-se, então, dentro de uma dimensão em que a pessoa entende e sabe aquilo que deve ser feito. A moral ela diz respeito aos costumes, a um movimento em que se insere na comunidade, onde nós não podemos identificar o ethos, um movimento vivo de valores que integram as pessoas na dimensão moral. Para que você entenda, o legal é aquilo que é estabelecido por uma lei. Transgredido é multado, se paga, então se torna pacificada a relação, porque a legalidade ela foi cumprida quando a pessoa foi penalizada e cumpriu e pagou aquele custo, aquela multa.
Mas na dimensão moral ela tá dentro da dimensão subjetiva. É um valor que a pessoa tem que, ainda que ela não esteja numa transgressão legal, mas dentro da sua concepção de coerência e transparência lhe falte essa plenitude, esse entendimento, essa pessoa pode talvez estar em transgressão moral com seus próprios princípios. Quando Jesus aparece ensinando com autoridade, estabelecendo de uma forma muito veemente aquela institucionalização, uma religiosidade vazia, e que os líderes ensinavam um valor e vivia outro. Então ele chama as pessoas para uma reflexão e a uma ação diferente. Ou seja, uma nova moral, fruto de uma consciência e de uma liberdade responsável. Ao ponto de que agora não é o ato do adultério, mas é o desejo no coração, é ser alimentado o desejo no coração. A intenção do coração estabelece então uma nova realidade em que a própria pessoa se vê já transgressou pelo que ela alimenta. Isso nós podemos compreender dentro daquilo que chamamos de perspectiva cristã, pelos valores que são colocados. Jesus ele coloca que a lei na velha aliança estabelecia uma relação ao que nascia de uma consciência responsável em que a pessoa não podia transgredir. Ela precisava assumir uma condição, mas não era possível. Então a lei acabava por mostrar ao homem a incapacidade dele de ser segundo o padrão que Deus estabelecia para aqueles que seguiam a lei. Porque se tropeçar em um ponto, tropeçava em todos. Então, dentro dessa condição, nós vamos entender que os valores cristãos, eles trazem para nós regras estabelecidas de uma convivência saudável em dimensões em que eu me vejo, eu vejo o próximo e estabeleço um relacionamento com o outro e, sobretudo, presentificando numa profundidade de comunhão, de uma koinonia, o próprio Deus presente. Essa conduta, então, Jesus ele instaura diante dos homens uma crise de valores, porque ele mostra para todos que aquela religiosidade vazia, superficial, maquiada por uma aparência, por um discurso que era destituído de ações, de prática, deveria ser alterado, mudado. Então Jesus propõe uma nova realidade. O homem tinha que mudar o seu olhar, tanto para si como para o outro e para Deus. Ao olhar para si, deveria se considerar incompetente para encontrar e chegar a um padrão que agrada a Deus, por causa da sua própria miséria, por causa das suas inclinações, das suas paixões. Se olhar para o outro, traria o reconhecimento da imagem no outro, que deveria ser valorizada, trazendo então um despertamento para um afeto respeitoso, um compromisso para estender sobre o outro bênção, misericórdia e graça. E para com Deus, uma atitude de submissão, de reverência, reconhecendo que a possibilidade da relação com Deus deveria estar de forma horizontal entre os homens, dentro de uma submissão a Deus, suportando, dando suporte um ao outro e amando, e diante de Deus se colocando em submissão a Deus. Então essa relação da velha aliança com a nova traz para nós o quê? Uma compreensão que os mandamentos mostram que o homem não tinha condição ou condições. E com isso, o comportamento mesmo orientado pela palavra não dava condição ao homem. Por quê? Porque ele não era capaz de estar em obediência. E Deus, na sua infinita santidade, na sua plenitude, único, na sua essência espiritual, e que deveria ser visto e adorado em espírito e em verdade, ele traz então uma nova dimensão, porque a relação com ele deveria refletir nas relações familiares, pai, mãe, com os amigos, no trabalho, em todos os momentos. As pessoas deveriam agora vencer o desejo da morte, matar, de adulterar, roubar, cobiçar, de falsos testemunhos,
uma dependência de Deus, porque por força própria o homem não conseguia. Aí vem as bem-aventuranças trazendo para o homem uma condição em que o homem deveria se perceber, porque elas traziam para o homem uma condição em que a pessoa iria aprender o que é ser manso, o que é realmente ter princípio de justiça, alegria, o que era ser misericordioso, o que era ser puro de coração, o que é sofrer perseguições por amor a Cristo e injuriado, na certeza de que havia um cuidado de Deus. E com isso também veio uma dimensão ética da própria presença do Espírito de Deus na vida da pessoa, produzindo o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus. Quando Paulo aponta para essas realidades, mostrando que como um ser pessoal, vivo e vivendo na vida da pessoa, trazia então a paz, o amor, a alegria, a paciência, a fidelidade, a mansidão e, sobretudo, o controle próprio. Isso tudo então traz valores que, constituídos e se constituindo na vida da pessoa pela própria presença do Espírito, vai revelando uma nova forma de se ver a ética, a moral, estabelecendo um relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E dentro dessa dimensão nós podemos concluir então que o percurso que cada um, ao longo dessa caminhada, num passo a passo, numa condição em que a pessoa vai crescendo em graça diante de Deus e dos homens, numa dimensão espiritual, vai se tornando então capaz, dependente, sábio para viver os valores do reino de Deus. Essa dimensão virtuosa, esse homem então, já um homem espiritual, porque ele entende as coisas do Espírito, ele então integra na sua vida social princípios éticos morais, que vão fazer com que os olhares sejam diferentes, em áreas distintas, intrapessoal, interpessoal e espiritual. E assim as atitudes, elas vão sendo cuidadosamente metrificadas, elas vão sendo colocadas de uma maneira, numa dimensão espiritual, em que pode ser observada, em que pode ser universalizado, generalizado, e todos podem repetir este comportamento, porque na relação do homem, deste homem com Deus, cheio de virtude, num princípio ético e moral, uma qualidade, ele então tira proveito dos momentos nessas relações coletivas e vivendo uma vida que durante o momento de coinonia, de comunhão, haverá a oportunidade então desses valores estarem sempre fluindo e sendo praticado, vivido na presença de Deus e propondo uma nova realidade de vida. E todos então contagiados, alcançados pela graça de Deus. E devemos então entender que devemos cuidar num princípio ético, num princípio moral, e dentro de uma dimensão em que a presença do Espírito Santo em nós vai produzir e vai nos levar a uma vida virtuosa. Nós então não vamos nos deixar ser seduzidos pelo mundo, muito pelo contrário. Nós vamos perceber o poder que tem o reino de Deus na influência constante, permanente em nossas vidas e naqueles que nos cercam. Na consciência plena, na certeza de que Deus se faz presente nessa relação. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Essa é a verdade de uma ética, de uma moral, de uma virtude que alcança o coração do homem e, sobretudo, é que conduz à plenitude da vida. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é o caminho para Deus. E esse caminho não há outro, é só Jesus. Caminho, a verdade e vida em direção ao Espírito da vida, que é o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus presente nessa dimensão ética, moral, espiritual, trazendo então a alegria de se ter uma vida com Deus.